Olá, mais um na Casa do Povo no ar. E hoje a gente conversa com o vereador Fernando Mendes. Nessa temporada, ele não vai falar da sua história pessoal, a gente que lembra dele contar das suas viagens, das suas experiências. Dessa vez ele vai falar como ele entrou na política, contar um pouquinho do seu trabalho como parlamentar aqui na Câmara Municipal de Campinas. E como é de praxe, logo na abertura do nosso podcast, eu vou fazer a minha auto e audiodescrição e também convidar o vereador a fazê-lo também. Olha só, meu nome é Mirna Abreu, eu sou uma mulher negra de pele clara, os cabelos cacheados acima dos ombros, com mechas loiras, tenho olhos castanhos. Hoje, como está um frio aqui em Campinas no dia da gravação do nosso podcast, eu estou com uma blusa de lã feita de tricô. Ela é roxa. Ao meu fundo eu tenho um estúdio do Na Casa do Povo todo em preto. À minha esquerda, uma TV com o logotipo do nosso programa Na Casa do Povo escrito em azul e branco. Seja bem-vindo, vereador Fernando Mendes, e eu já o convido também a fazer a sua áudio e autodescrição. Olá, Mirna, que bom estar aqui com vocês. Meu nome é Fernando Mendes, eu estou aqui, eu não tenho essa habilidade da audiodescrição, mas meu nome é Fernando Mendes, eu estou hoje com um blazer escuro, por conta até do frio, uma gravata vermelha, uma camisa azul com listras, sou pardo, né? Sim. Pardo, cabelos grisalhos, e estou muito entusiasmado de estar aqui com vocês. Vereador, a gente está falando um pouquinho, eu lembro que no programa, né, de 2023, quando a gente falou, o senhor falou das suas experiências, da questão, eu fiquei muito, né, imaginando, o senhor lembra, o senhor contou que colocava bilhetinhos para aprender as Exato. palavras e tudo mais, e aí eu queria que o senhor contasse a continuidade daquela história, mas com recorte político. Quando o bispo Fernando Mendes entra para a política e percebe que é importante se colocar nessa questão partidária. O que estava acontecendo na sua vida? Já morava em Campinas? Como foi isso? Muito bem. No meu retorno do exterior, por volta de 2010, 2009 para 2010, eu estava 10 anos fora do Brasil e eu fui tomar conta, a igreja me colocou, até mesmo para organizar fuso horário, eu fui para Minas Gerais, a Belo Horizonte, tomar conta da administração da igreja. Minas Gerais, na época, em 2010, tinha 550 igrejas no estado, várias emissoras de rádio, televisão, jornal, o Dia fazia parte do conglomerado, né, do grupo, e uma série de outras gráficas e tantas coisas. Eu fui ser o administrador de tudo isso, eu assumi a administração de Minas Gerais. 8 meses depois, recebi um convite do então presidente nacional do Republicano, Marcos Pereira, que na época não era republicano. Que na época era o PRB, e na época ele estava indo para se tornar, ele estava entrando e se tornou o presidente nacional do PRB. E ele me ligou, falou, olha, conversamos com a direção da igreja, gostaria da sua ajuda aqui na política, você não topa vir para a política para nos ajudar? Preciso de um presidente de um estado, no estado que eu nasci, ele falando, né, do estado do Espírito Santo, ele é de lá, capixaba, e o nosso partido lá está bem fragilizado, não tem praticamente nenhuma representatividade. E aí eu topei, nós recebemos essa direção, eu fui para o Espírito Santo, me tornei presidente do estado, é a primeira vez que eu tive contato assim diretamente com a política, eu entrei para ser o presidente do estado lá do partido do PRB. Sim. Depois eu fui para... Depois que passou a eleição de 2012, conseguimos fazer vários vereadores, acho que um prefeito, não lembro direito. Nós tivemos um trabalho e eu fui então para Goiás, também ser presidente do estado de Goiás, do Partido Republicano, mas já na eleição de 2014, a eleição As Gerais. As Gerais, né? Presidente, senador, governador e deputados estaduais e federais. E aí, terminando a eleição de 2014, já no início, final de 2014 para 2015, eu recebi uma ligação de novo, aí não lembro da coordenação, me falando de Campinas. Olha, nós vimos aqui que você passou muito tempo em Campinas, 93, 94, 95, 96, você era
responsável por Campinas, mas responsável da igreja em Campinas, né? Ah. Aqui em Campinas nós abrimos a igreja da Campos Sales, da Regente Feijó, Campos Elíseos e vários outros locais que onde estão a igreja até hoje foi na nossa gestão aqui. E eles nos falaram, nós perdemos o nosso vereador aí em Campinas. Um vereador que foi eleito em 2012, mas em 2014 ele foi para deputado estadual. Deputado federal, Roberto Alves. Roberto Alves. Tá. Da deputado federal, e aí o suplente que entrou não tem nada a ver com a gente, é de outro partido, inclusive era coligações, né? Sim, sim. E nós saber se você topa ir para lá para ser o nosso representante como vereador da cidade. Já era um convite para ser candidato. Para ser candidato. Então eu vim para cá em 2015, que naquele tempo não eram 6 meses, naquela época não eram 6 meses. De moradia. Tinha que ser 1 ano. Então eu vim para cá 1 ano antes da eleição e nós conseguimos, né, bem desconhecido ainda da cidade. Eu conhecia bem a cidade, mas a cidade não nos conhecia. Eu consegui ser eleito, acho que foi o 5º ou 6º mais votado da cidade, foi até uma surpresa. O próprio prefeito não me conhecia, o Jonas Donizete, ele me ligou para conversar com a gente, e achou surpresa a minha votação naquela época. Sim. E dali nós começamos então a nossa trajetória dentro da cidade de Campinas, já como vereador eleito. Mas ainda não era, para cá o senhor não foi como presidente do partido em Campinas? Não, apenas como candidato mesmo. Como candidato. E até então, esse é o seu primeiro cargo eletivo? Exatamente. E o que o Fernando Mendes, né, tão acostumado a lidar com grandes públicos, com grandes desafios, qual foi o maior desafio que o senhor encontrou ao chegar aqui na Câmara Municipal? Olha, o Fernando Mendes é cumpridor de tarefas, né? Desde que eu fui para a Igreja Universal, ela tem esse modo de trabalho que difere de outras igrejas, né, de outros pastores. Não é uma igreja melhor nem pior, é diferente. Inclusive, nós nos dedicamos 100% ao trabalho da igreja, e uma vez você estando ali, você pode, ora estar numa administração, ora estar num altar, ora estar fazendo alguma coisa, desde que estejamos dentro da disciplina da igreja. Sim. Então, quando eu vim para Campinas para ser vereador e depois de eleito, a gente se informa, né? Nós procuramos nos informar como desenvolver esse trabalho. A própria Câmara, para os novatos, eles dão a direção, a orientação, tanto para o vereador como também para o seu gabinete, né, para poder saber como é que faz para que as coisas aconteçam. Então eu não tive muito assim dificuldade, porque é uma coisa que se repete, né? Você faz um trabalho de repetitivo. Sim. E acaba você pegando, se organizando. A grande dificuldade são as discussões que fogem um pouco, que fugiram totalmente em relação ao de onde eu vim. Nós não temos essa linha esses embates. Sim. Né? Igreja é totalmente diferente. É mais para conciliar. Sempre é para conciliar, sempre é para ajudar, sempre é para resolver, sempre é para trazer o sorriso de volta, sempre não é para botar ninguém para baixo. Ó. Na Câmara é diferente. Sempre se tem situações que, se não tiver um equilíbrio, né, e também uma consciência de que estamos numa democracia, gera os problemas que têm acontecido aí durante esses anos. Mas eu não tive tanta dificuldade assim, levando em conta dos meus princípios e também daquilo que eu defendo. Então eu sempre consegui ter bom relacionamento na Câmara. E quando o senhor entrou aqui na Câmara, né, com 6.774 votos, o senhor atuou, a primeira comissão que o senhor atuou foi a Comissão de Economia e Defesa dos Direitos do Consumidor, como presidente, inclusive, dessa comissão. Fala um pouquinho para mim do que foi aquele trabalho. Eu lembro que nós tivemos dois pontos dentro dessa comissão que marcaram. Primeiro, de uma bandeira que eu trouxe para casa, que a casa não conhecia ou não tinha muita percepção, que era a questão da optometria, que envolvia as óticas, e eu consegui trazer muitas audiências públicas, seminários, simpósios, tribuna livre, e também dentro da Comissão de Defesa e Direito do Consumidor, eu trouxe as pessoas que trabalham com ótica, as pessoas que trabalham com a visão, para discutir como consumidor, o que tinha a cidade a lhe oferecer como serviços, como proteção, como serviço público. Então, isso marcou bastante. Sim. A outra coisa que marcou na nossa comissão é que, na época
que eu assumi, 2017, começou alguma coisa aí da carne, da JBS, tinha um problema aí a carne com papelão, Sim, né? a gente lembra Teve um daquela problema história. que teve essas fake news, uma série Sim, de loucuras, e nós conseguimos, e nós começamos a conversar sobre esse assunto com a defesa, com a vigilância sanitária. E correto. envolveu também a nossa comissão, onde eu aprendi muita coisa com a vigilância sanitária, descobri muitas coisas, muitas necessidades da própria vigilância sanitária no nosso município, e também como funcionavam os frigoríficos, os açougues, né, como é que eram distribuídas as carnes. Então, foram esses 2 pontos dentro dessa comissão que marcaram um pouco. E algumas outras situações voltadas a condomínios, que também nós conseguimos trazer dentro da casa aqui para fazer essas discussões. Sim, a gente lembra que, inclusive, uma dessas discussões, mas já não na comissão, mas já como uma proposta, era a questão do desconto no IPTU para aqueles imóveis que ficam bem em frente às feiras livres, né? Aquela feira que funciona no meio da semana, até nos finais de semana, que muitas vezes causa aí o desconforto de quem mora naquela rua. Como que foi essa proposta? De onde surgiu, vereador? Olha, o nosso município, o nosso executivo ainda está devendo isso para os munícipes. Nós temos, como eu sempre falo, nenhum projeto ele nasce sozinho. Sim. Né? Nós trabalhamos com demandas. E eu lembro que uma pessoa me procurou um dia e falou assim: você não quer ir no sábado visitar a rua que eu moro? Lá tem uma feira e eu queria lhe mostrar lá na feira os transtornos que a gente enfrenta. Então eu fui nessa rua, nesse local, e verifiquei que onde ela morava, ela falou: se alguém aqui ficar doente, eu não consigo sair, nem o SAMU consegue entrar. Se eu não tirar meu carro 5 da manhã, eu fico até 1 da tarde com meu carro preso. Então eu comecei a estudar pessoas que moram em rua de feira, o que valoriza para ela? Porque ela vai comprar uma fruta fresca? Não é nada contra a feira, mas é a favor do município. Você sabe que eu já não aluguei uma casa porque a casa ficava em frente à feira. Exatamente. Então o que eu fiz? Eu fiz um levantamento que pelo menos 50 dias por ano ela fica sem o direito de ir e vir. Multiplicado por 6 horas, mais ou menos, 5, 6 horas, que começa a montagem da feira e depois a desmontagem. Então, é muitas horas. O senhor contou tudo, desde o início ao fim. Fui contando e vi que eles tinham uma defasagem, né? E teriam como ser recompensado com desconto no IPTU. E eu fui ver quais eram os municípios que já tinham. Então, vários municípios adotaram isso, 20%, 25% de desconto no IPTU para as pessoas que provocassem o município, mostrando: olha, eu moro em rua de feira. Depois eu fiz um levantamento que quando a pessoa tem a casa ou um imóvel na rua de feira, ele também desvaloriza. Ela quer vender, então desvaloriza. Sua rua é de feira, eu fico aí. Então a pessoa, é uma das formas de negociação para botar o valor para baixo. E também é na locação. A pessoa quer locar o imóvel e ela sabe que tem rua de feira ali, e ela tem um carro, ela não pode colocar o carro na garagem. Ela vai colocar o carro aonde? Sim. No dia da feira. Ela tem que botar em outro lugar, senão, ou então ela não sai com o carro naquele dia. Então, todos esses pontos desfavoráveis, nós relacionamos numa justificativa, passou por uma primeira votação e eu estou muito, muito inclinado a colocar para a segunda votação, porque ele foi retirado. Sim. Como a gente está chegando no final do ano, nós vamos ter aí votação de LDO, do LOA, né, do orçamento, nós vamos ter essas votações, então a gente pode projetar isso para o ano que vem. Ou seja, está na hora de enfrentar esse tema de novo. Está na hora de enfrentar esse tema de novo, eu acredito que está bem oportuno, inclusive. Tá certo, vereador. Uma outra questão é locais apropriados para que a gente possa ter aí as crianças, adolescentes e até, porque não, os adultos soltando pipas em Campinas. Fala um pouquinho dessa proposta. Olha, essa questão aí das pipas é bem interessante, que uma vez eu recebi no meu gabinete um grupo de motoqueiros, né? E eles vieram com todas aquelas falatórios que para a gente coibir. Por causa do cerol. Por causa do cerol. Tá. E eu fui explicar para eles que muitas vezes eles fazem movimentos com esse aceno, mas eles primeiro param num posto para beber e depois eles montam na moto e saem. Eu fui explicar para eles que
tudo por conta do projeto que eu estava fazendo. Eu fui explicar para eles que eu estava descriminalizando e levando para um local adequado. A questão do cerol já tem lei que proíbe. Sim. E era uma questão de fazer com que o jovem pudesse, ou os adeptos, não só jovem, pudesse ter um local para soltar pipa. Por isso o pipódromo, como tem em outros estados, que faz seu campeonato, que faz os seus eventos. E eu fui explicar para eles que a pipa não é tão perigosa assim. Porque se você vem numa rua e vê uma pessoa do outro lado da rua com uma pipa na mão, você não foge. Agora, se você vier um motoqueiro, você fica meio que inseguro. Eu fui explicando tudo para ele. Eu falei, eu não conheço nenhum local que tenha peças de pipa roubada. Agora, de moto roubada eu conheço. Então, eu fui explicando para os grupos que eles estavam discriminando um esporte centenário que em todos os países tem e que a gente, inclusive, eu fiz um outro projeto reconhecendo como esporte. Está incluído como esporte a pipa hoje em Campinas. Sim. E nós conseguimos fazer 2 pipódromos, conseguiu se tornar em lei, só que foram todos os 2 provisórios. Tá. Um era um terreno da Coab, que agora acho que vai começar uma construção, então ficou lá área provisória, e um outro em uma outra área também, que eu não lembro se era particular. Se a gente tiver festivais, por exemplo, pode ser uma iniciativa para começar a pensar nessas áreas fixas, né? Nós fizemos o Festival de Pipa, daquelas pipas que são decorativas, em forma de carro, de mulher, de coração. Nós fizemos no Parque Ecológico. Sim. Foi a partir das 10 da manhã, foi até mais ou menos umas 5 da tarde. E muita participação. Muita participação, inclusive colocaram as oficinas, as tendas com as oficinas, ensinando na hora o jovem como fazer a pipa, como fazer a decoração, os tamanhos, sim, o corte uma do bambu. Oficina mesmo ali para quem que já queria soltar sua pipa. Exatamente. E todos os eventos de soltura de pipa, você consegue reunir 2.000 pessoas. E está confirmado que é somente pipa que consegue tirar um celular da mão de um jovem hoje. Não tem outro, é só pipa mesmo. Pensando aqui, é verdade. Meu sobrinho é um que a hora que está soltando pipa, esquece dele. Então hoje nós temos, você vê que os acidentes com cerol, se a pessoa ficar soltando com cerol, normalmente tem um acidente, mas é difícil. É muito difícil uma publicação que aconteceu isso ou aquilo. E no pipódromo também fica bem restrito, né? É bem restrito o local e é orientado, que não é para usar cerol. Tem uns que teimam, né? Sempre sim, tem. Mas a intenção é a segurança. Você pega as reportagens da CPFL, que às vezes o quarteirão inteiro fica sem luz por causa das linhas nos fios. Sim. Então tudo isso é uma questão mais de cultura também, da pessoa ter a compreensão que uma vez tendo um espaço reservado, você pode cobrar do garoto não subir no muro para soltar a pipa, se ele tem um espaço. Então sim, a ideia foi essa, ter o espaço reservado para isso. Sim. Vereador, essa discussão que o senhor falou que trouxe debates, né? Eu lembro que nós fizemos algumas coberturas, inclusive, e depois a gente conseguiu, através de uma lei, que Campinas tenha reconhecidamente o optometrista como um profissional que possa atuar sem maiores, digamos que, discussões ou maiores questionamentos aqui na cidade. Exatamente. Isso é uma reserva de mercado, é um atraso. O Brasil ainda é um país que incrimina o fornecedor de correção visual verdadeiro. Quem fornece correção visual não é oftalmologista, quem fornece correção visual é optometrista. O oftalmologista é médico, ele trabalha com cirurgia, com catarata, com glaucoma. Agora, quem faz correção é o optometrista. O optometrista é que corrige com exercícios, com lentes. Ele não faz nada invasivo. Então, sim, esse reconhecimento é do próprio Conselho Federal de Medicina, que reconhece a primeira barreira contra a cegueira evitável é o optometrista. Então, tudo isso fica escondido porque tem médico querendo ganhar dinheiro vendendo óculos. Isso, inclusive, é crime. A ética médica proíbe ele ter uma ótica, por exemplo. Ele não pode ter uma ótica. Então, ele coloca o nome da tia, do vizinho, do colega, para poder manipular isso. Sabe aquele jogador que não rende mais nada no campo e quer ganhar dinheiro vendendo camisa?
é o oftalmologista que ganha dinheiro vendendo óculos. Então, todas essas discussões eu trouxe para casa e consegui, por coragem do prefeito na época, o Jonas Donizete, que falou para mim, ó, se esse projeto passar na Câmara, eu sanciono, porque eu fui na Alemanha, aí num convênio, alguma coisa, e eu fui me informar sobre optometria lá e vi que não tem fila de espera, porque lá o optometrista que trabalha junto com o médico. É o optometrista que vai abrindo o caminho, porque é ele que identifica. Ó, você está com inclinação para glaucoma, você precisa do médico. Você está com problema de catarata, você precisa ir para o médico. Agora não, você precisa apenas corrigir a lente, você precisa apenas mudar o grau. Então isso aí é comigo. Então é assim que se trabalha no mundo inteiro, né? Sim. Então nós conseguimos, eu já conheci a optometria fora do Brasil. Quando eu vim para cá, eu fui num shopping, foi assim que começou meu envolvimento com a optometria. Eu fui no shopping, acho que foi em Minas, eu fui no shopping fazer um óculos de grau, meio grau de um lado, que eu tenho uma coisa bem pequena, mas eu tinha uma necessidade para ler, e ela falou que eu tinha que ir na clínica, no médico. Para pegar a receita. Eu falei, eu não estou doente, não vou. Que isso? Aí eu comecei a conversar com ela, com a moça lá da loja, ela começou... primeiro ela ficou me sondando para ver se eu não era um fiscal. Né? Porque eu comecei, não, negativo, você não tem optometrista aqui? Ela falou, eu sou optometrista. Porque você quer encontrar um optometrista, tem que ir na ótica. Sim, é lá que ele é o dono da ótica, normalmente ele é o dono da ótica. Correto. Aí ela falou, não, aqui no Brasil nós temos um problema. Aí eu apelidei logo, vocês têm um predador, né? O predador da optometria, que era o médico, ó, o médico aqui. Aí, conclusão, ela fez o óculos para mim, mediu o grau da minha visão lá dentro, e hoje, com a nossa lei de abrir o gabinete optométrico, então hoje tem o alvará na boa, basta querer, Sim. Eles podem trabalhar livremente. Mesmo assim, por conta vamos dizer assim, do desconhecimento da causa, você ainda vê algumas coisinhas aí sendo noticiada e tal, mas sem força nenhuma. Por quê? Porque em 2021 foi julgada a DPF 131, que é a DPF que cuidava de um decreto de 1932 que atrapalhava a optometria, que nesse decreto que foi feito, ele falava dos práticos, que o cara pegava uma régua e ficava medindo a sua visão, fazendo aquele gesto. Então isso era o prático, como tinha outros envolvidos no caso. Mas hoje tem outros equipamentos esses também. Esses decretos, eles eram voltados para professor de educação física, enfermeiro, para o dentista, enfim, para o optometrista, para todos. E todos foram, porque chegou a universidade, chegaram os cursos, chegaram os diplomas, todos foram fugindo e se organizando. Sim. Ficou o optometrista com o seu predador, que é o oftalmologista, impedindo ele de trabalhar. Ele estuda 5 anos, não pode trabalhar. Né? Então, nós conseguimos mudar a cabeça do pessoal, trazendo informações para a Câmara, trazendo informação para o prefeito e mostrando, a optometria é a primeira barreira contra a cegueira evitável. E nós conseguimos fazer isso. No projeto agora do governo, eu coloquei uma emenda para, nos próximos concursos públicos, botar pelo menos 5 vagas para optometrista, porque ele tem... Não tem isso no centro de saúde, Não, né? no posto de saúde, primeiro que não tem oftalmologista no posto de saúde, você não encontra. O médico é caro para estar no posto de saúde. Sim. Então a triagem, é tão absurdo o negócio, que a triagem, eu estou falando de Campinas, a triagem no posto de saúde é feita por um enfermeiro. Ó, para você ter uma ideia, eu fiquei 1 ano e 2 meses para conseguir uma consulta com oftalmologista que fiz mês passado no AME. Mas para você ver que a demanda é grande na cidade. Olha, é assim, nós temos 64 postos de saúde em Campinas. Tá. 64. Esses postos de saúde, todos eles, têm que mandar, dentro da sua lista de necessidade, de espera, de oftalmologia, para as clínicas conveniadas, apenas 8 pessoas. Cada um. Cada um. Então você pega 64 multiplicado por 8, esse é o número que Campinas atende hoje por mês aqui na cidade. Sim. Então, se você tem um optometrista num posto, ele atende 20 pessoas por dia. Então, ele não precisa nem ficar um em cada posto. 30 optometristas ficariam 2 vezes por semana dentro. Cada posto. Em cada posto, ele iria resolver o problema dessa fila. Por quê? A fila de espera ela se torna grande
porque existe uma mistura de pessoas com a necessidade de uma correção visual e outro com a necessidade de uma cirurgia. Sim. E essa de necessidade de cirurgia é apenas 20%. E às vezes até menos, segundo o próprio Conselho Federal de Medicina, diz que não chega nem a 20% a necessidade dos que têm necessidade de cirurgia. Sim. Então mistura com a pessoa que o óculos ela não está enxergando mais direito e tal. Então ela não espera, ela vai na banquinha, no camelô e compra o seu óculos. E aí ela estoura mais com a vista dela, porque ela enxergou bem de um lado, ela pensa que está enxergando bem do outro. E ainda nesse sentido, o senhor criou lá em 2017 uma lei que foi sancionada, que é a lei do Outubro Brilhante, que trata da conscientização. Exatamente, é para popularizar, né? É o que populariza, e nós fazemos muitos atendimentos. A média é tipo, se eu faço um domingo, eu atendo 400 pessoas. Se fizer 2, 3, é 1.000 e poucas pessoas. Sim. E assim, nós distribuímos a ficha quando dá 9h30, 10 da manhã, vai até 5 da tarde, mas quando dá 9h30, 10 da manhã não tem mais ficha. Sim. De tanta procura que existe, a necessidade é muito grande. Outra lei de sua autoria, vereador, é o Banco de Materiais Ortopédicos. Me fala um pouquinho de como surgiu essa ideia e como é possível que a gente faça com que ela efetivamente ajudem as pessoas de baixa renda que precisem desses materiais. Olha, essa é uma das necessidades que é gritante na cidade. Nós temos hoje, se não fosse a Igreja Católica, Centro Espírita, a Igreja Evangélica, as associações ligadas a esses segmentos, você teria um transtorno muito grande na cidade. Porque são eles que fazem empréstimo de cadeira de roda, cadeira de banho, muleta, colete cervical e tal. Então, baseado nisso, eu fiz. Uma vez eu estava em casa assistindo o jornal e eu vi um apelo não era o ministro da Saúde, mas alguém do Ministério da Saúde, dizendo o seguinte: olha, nós temos 5.700 municípios e não temos nem 80 municípios que têm banco de materiais ortopédicos, levando em conta que o Ministério tem verbas específicas para isso. Então isso me despertou. Bom, por que não tem um banco de materiais ortopédicos do município que possa buscar auxílio no governo federal? Então eu criei esse projeto que se transformou em lei e entramos num embate, numa guerra para a regulamentação. Porque a saúde isso aí não é responsabilidade minha, isso é responsabilidade da Secretaria de Assistência Social. Assistência social, não, peraí, isso aí é coisa da saúde, porque eu preciso de um médico para dizer se pode, né? Ou usar ou não. Ou não, aquele aqui. Aí o que eu fiz? Eu fui na Secretaria de Saúde, sentei lá com o novo secretário, juntamente com a sua assistente, e nós começamos a ver qual a melhor maneira de regulamentação. Por quê? Por um lado, a gente compreende a responsabilidade, porque tem um problema, que poderia ser um problema. Quando você liga para uma associação e diz assim: me empresta uma cadeira de rodas, que tem uma pessoa que fez uma cirurgia e está se recuperando e precisa da cadeira de rodas, ou a cadeira de banho. Ele não pergunta assim, mas quantos quilos ela pesa? E nem a gente diz. Mas às vezes dá problema, você leva e fala: ixi, não serviu, não vou serviu, devolver. qual o tamanho dela? Então, para o município fazer, para ele ceder o material, uma muleta, tem que saber qual a altura da pessoa. Tem uma série. Ter mais especificações. Exatamente, tem que ter as especificações. Então, mas pelo menos nós conseguimos chegar no denominador comum que a assistência social indica e o médico libera, que é o único jeito, envolve as duas secretarias. E também levando em conta que tem a verba específica para ser buscada. E também a verba é no Ministério da Saúde, então tem que ser pela saúde. E a própria lei que nós fizemos, nós colocamos um item, um artigo que define que a empresa, as pessoas podem doar, a iniciativa privada pode fazer doações, seja quem for que queiram doar. Eu quero doar 50 cadeiras de roda, doa para o Banco de Materiais Ortopédicos. Né? Então, quer dizer, facilitando para que se tenha mesmo. E aí gera uma outra situação. Mas se o material quebrar, quem é que vai consertar? E tem que criar um espaço para almoxarifado disso. Então, ficou a critério da saúde, junto com a assistência social, cuidarem desse ponto. A nossa parte foi feita, que foi o projeto que passou por todas as comissões, que passou pelas votações e o prefeito sancionou. Agora é uma questão de regulamentação.
Vereador, em 2020 o senhor é reeleito. A gente lembra que em 2020 nós estávamos, né, em pandemia, foi uma eleição atípica, pelo menos a maioria dos nossos entrevistados sempre fala de todos os desafios que foi fazer aquela campanha. E aí o senhor atuou no primeiro biênio como segundo secretário da Câmara e no segundo como corregedor, vice-líder de governo. Me fala dessas missões que parecem ser bem diferentes. Mesa diretora, representar o governo aqui junto aos colegas, como é isso? No primeiro, aí no Primeiro biênio, eu estava na mesa da Câmara como segundo secretário, que deixa a gente um pouco meio que congelado, né? Está anunciando os vereadores e algumas outras coisas. Uma experiência. Mas não participa de comissão, né? Não participa de comissão. Então foi uma experiência assim para todos os vereadores, porque nós mudamos da Câmara, nós fomos para o teatro, né? Bento Quirino, nós ficamos fora, teve que ter uma adaptação. E passou até rápido, né? Na verdade. Mas tudo certo, deu para compreender exatamente como... É até bom para que a gente compreenda como funciona a Câmara Municipal. Agora, nesse segundo biênio que eu estou como corregedor da Câmara, e também vice-líder de governo, é uma outra etapa, e também eu estou procurando fazer de uma maneira que a Câmara ganhe com isso. Por quê? Porque o corregedor não tem na Câmara uma sala, por exemplo. Nós estamos fazendo uma sala para a corregedoria. O corregedor não tinha um e-mail. Hoje tem corregedoria, tal. A ação do corregedor não tinha tipo assim, um processo pronto, não tinha um guia orientador para fazer o recebimento de uma queixa, por exemplo. Então nós criamos... O corregedor é diferente do ouvidor, é outra coisa, né? Outra coisa. Então, por exemplo, nós tivemos um caso aí com um vereador nosso que foi acusado por um outro por conta de uma invasão numa casa aí de mulheres e foi trazido para a corregedoria resolver. Nós fizemos todos os trâmites, todos os modelos ouvindo o acusador, ouvindo a testemunha, as oitivas, relatórios, notificação, fizemos tudo levando em conta que tivemos, claro, o auxílio aqui da Câmara, o auxílio da Procuradoria, e aproveitamos para criar os procedimentos para isso que não tinha. Então, não está no regimento interno. Não está no regimento interno. Então, nós criamos um procedimento, nós criamos um e-mail e solicitamos ao atual presidente para arrumar um espaço, porque o que acontece? Qualquer situação que envolve vereadores, ou eu estou indo no gabinete dele, ou ele vem no meu. Nós não temos Mas a corregedoria tem que ser independente. Tem que ser disso, independente, né? eu tenho que ter uma sala para receber as pessoas. Então, isso foi compreendido, nós falamos numa reunião com todos os vereadores e eles compreenderam, todos os vereadores da casa, que o corregedor tem que ter um espaço. Sim. Então, nós aproveitamos que estamos como corregedor para poder sanar esse ponto. Então, para mim, está sendo uma experiência boa com isso. Com relação à liderança de governo, também é interessante que nem sempre o líder está presente. Às vezes é do mesmo partido do mesmo partido do prefeito, então ele sai, nós temos uma boa relação com os vereadores, e isso faz com que a gente consiga, até por estar como líder ou vice-líder, estar sempre conversando com os vereadores para saber as opiniões, pontos de posicionamentos e coisa algo do tipo. De mão dupla, vereador, por exemplo, o líder de governo, ele fala com os vereadores a respeito das propostas do governo, mas ele também fala com o governo de propostas dos vereadores para a questão de sancionar e resolver algumas questões? Exatamente, porque às vezes vem ideias boas. Poxa, por que não faz uma emenda também pontuando isso e isso? Então, isso acontece, isso também às vezes é muito bem-vindo quando estamos na primeira votação. Então, na primeira votação, muitas vezes a gente se compromete de conversar com o governo, de fazer uma agenda, ou então já se compromete, o governo de vez já responde, de fazer com que abrir mais uma audiência pública para mais discussões, ou então às vezes acatar aquela emenda que está sendo proposta ali. Sim, a gente pode falar também de algumas questões, inclusive
A TV Câmara acompanhou recentemente um evento a respeito disso, a questão da Ora Pronobis nas hortas municipais, inclusive colocando aquilo no dia a dia dos estudantes e toda a comunidade escolar. Exatamente, isso aí também é aquilo que nós falamos, sempre surge, né? Alguém traz a ideia e nós levamos para o secretário de Educação e ele já me colocou junto com o CONUTRO e eu levei uma ideia, falei, olha, um munícipe nos procurou e nós entendemos que esse superalimento, rico nisso, naquilo, protege assim, fortalece aqui, olha quanta coisa foi. Porque a criança não pode ser alimentada também com Ora Pronobis? Porque na alimentação escolar não se pode colocar Ora Pronobis. E aí o CONUTRO já de pronto achou interessante gerar uma discussão sobre isso, marcamos um encontro, conversamos e ficou assim definido, que primeiramente, inclusive o próprio projeto, toda a redação do projeto foi desenhado com o auxílio do Conselho de Nutrição. E primeiro seria plantado nas hortas pedagógicas já existentes, e logo em seguida ia fazer um concurso, né, para a apresentação da alimentação, e logo depois isso aí começava a entrar como receita para a culinária das crianças. Foi muito aceito em todos os sentidos. Eu nem sabia que o Ora Pronobis era tão conhecido assim. As próprias funcionários do meu gabinete, as funcionárias, falaram, não, nós fazemos muitas coisas com Ora Pronobis. E no dia que teve o evento, tem suco, sim, tem torta, tem bolo, e tantas outras coisas que eles fazem com Ora Pronobis, nos bifes, né? Sim. E assim eu fiquei feliz com essa recepção, inclusive encontrei com uma diretora de escola, ela falou comigo, falou, olha, você que falou do Ora Pronobis, puxa, gerou uma discussão entre a gente, mas assim, aquela discussão de cada um querer ajudar com uma ideia para trazer mesmo, que é benéfico, sim. Ainda mais para a periferia, que muitas vezes tem aquela falta de algum tipo de vitamina, né? Exatamente. E de forma bem natural colocar isso no dia a dia. Foi muito bem aceito e foi até rápido, tanto a votação, a publicação e o governo sancionou e depois aí a regulamentação. Já implementou em seguida. Tá certo, então... A gente também fala aqui da questão... Campinas é uma cidade que cada vez mais tem esse olhar para a causa animal. O senhor tem 2 trabalhos aí, uma é a autorização para o traslado de animais no transporte coletivo. Esse projeto o senhor assinou junto com, acho que, algum colega, né? Isso, eu chamei o Igor para assinar comigo. Isso, e um outro, a gente tem aqui hoje, é uma realidade na nossa cidade, 2 clínicas, né, itinerantes que atendem aos animais, né, aos pets, mas a criação de um primeiro hospital veterinário na nossa cidade. Fala um pouquinho dessa necessidade, vereador. Exatamente. Quando nós falamos acerca do transporte, né, a autorização no transporte público de animais, claro, com aquelas cestinhas, né, devidamente regulamentadas, dentro dos tamanhos, até 16 quilos, foi por conta da criação também desses consultórios móveis, né? Quando esse consultório móvel, inclusive, nós ajudamos também através de emendas de uma deputada do nosso partido para poder botar em funcionamento. Certo. E aí, o que aconteceu? O governo forneceu esse serviço, mas a pessoa tinha que se deslocar para ir até o local. E os ônibus não aceitavam levar o animal. Então nós só podia ir quem tinha carro. Só podia ir quem tinha carro. Então nós conseguimos, começamos a receber cobrança. Poxa, por que você... Então nós criamos esse projeto, fizemos uma audiência pública junto com a INDEC e algumas entidades que cuidam de animais. Foi também muito bem aceito, muito compreensivo, né? Todos entenderam que era uma necessidade mesmo. E conseguimos então, de forma rápida, ter a aprovação e a regulamentação, e hoje as pessoas andam normalmente nos ônibus e de quebra os Uber também começaram a aceitar. Começaram a ver que tem demanda. que tem demanda, sim. E o hospital veterinário? Sim, o hospital é assim, nós criamos um projeto que virou lei através de uma PPP, tá, uma parceria público-privada. Também andou bem rápido e foi muito bem aceito. É uma questão agora só do governo colocar para licitar. Sim. Porque tem várias entidades estão fazendo, acho que esqueci a sigla que fala,
um MIP, acho que é a manifestação de interesse particular que tem Sim. que fazer, várias entidades têm interesse de fazer isso, né? Preço popular ou gratuito à população? Não, é assim, funciona assim. A parceria público-privada é 70% eles cobram e 30% é para aquelas pessoas que não têm condições. Mas o que faz para o que cobra, faz para aquele que não tem condições de pagar. Correto. A pessoa tem que estar no cadastro único, ela tem que provar algumas coisas, mas e é hospital para você poder ter internação do animal, sim, transfusão de sangue. Mas mesmo assim, por ter essa parceria, a tendência e a expectativa é que seja mais barato que uma rede particular. Muito, muito mais barato, porque essa que é a grande articulação da cidade é essa. E o grande problema hoje, não digo que é problema, mas é saber o local que vai fazer isso, né? Porque uns querem num ponto da cidade, outros querem em outro ponto da cidade. E aquele que ganhar a licitação define também, né? Então é uma questão agora de interesse do executivo, né? Porque a lei já está pronta, a necessidade é real, existe, e é uma questão de sancionar, é uma questão de regulamentar. Como regulamentar é que a coisa vai andar. Tá certo, então, vereador, nosso tempo está acabando, mas eu não poderia terminar sem falar sobre essa questão da blindagem da Guarda Municipal. Olha, é um dever do executivo, do município, cuidar dos seus agentes, cuidar dos seus servidores, né? A Guarda Municipal hoje em Campinas, está provado já que muitas vezes ela chega primeiro que a polícia, sim, em determinadas ocorrências, de assaltos, e de aeroportos, de tantas coisas. Questão da proteção à mulher. Uma série de coisas que eles vão sabendo que pode ter represália de tiro, de agressão e coisas do tipo. Então, e não é todos os carros da Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje ela deve ter aí por volta de 90 veículos, nem todos aceitam blindagem, mas aqueles de apoio tático, que dá em torno de 12 carros, esse é o que seria para fazer essa blindagem. É uma lei também que foi votada em primeira e segunda discussão, nós fizemos reuniões com o secretário, ela foi sancionada pelo governo, foi aprovada no plenário, publicada, sancionada, e agora é uma questão de regulamentação para poder cumprir isso que é dever do município, do seu executivo, cuidar dos seus servidores. Vamos falar de uma coisa mais light para fechar, a calçada da fama. Então, quando você reconhece artistas, pessoas, em Campinas, por exemplo, você lembra só de jogador de futebol. Só que quem leva o nome da cidade de Campinas para fora do nosso país, para dentro do nosso país, nós temos muitas pessoas da arte, nós temos muitas pessoas do vôlei, do basquete, da música, nós temos a calçada da fama, quem é famoso, né? E quando chegou isso aí também foi uma sugestão de um munícipe que nos trouxe. Eu fiz um contato na época com o secretário de Cultura. O secretário de Cultura na minha frente ligou para um jogador de basquete, um jogador de vôlei, e ligou para uma pessoa que é professora de música. E assim, ligou para 2 pontos. Ela falou: olha, até que enfim lembraram da gente, né? Então é uma das por que ainda não efetivou o local? Onde vai colocar? Centro de convivência, muito pequeno. Taquaral tem que criar. Enfim, nós tivemos já várias discussões com o pessoal da cultura sobre isso. Sempre as discussões são boas, surgem muitas ideias e todos compreendem que tem que ser feito porque Campinas, querendo ou não, é uma cidade cultural. Então, em breve, a gente vai saber qual é o local. Com certeza. Para finalizar, vereador Fernando Mendes, fala para nós, né, o que a gente pode pensar dessa trajetória do bispo aqui na política, né, daquele vereador que chegou lá, como o senhor disse, missão dada, né? Missão cumprida? Eu agora estou indo para uma outra missão, né? Eu não venho candidato agora nessa eleição de 2024. Como sempre eles nos ligam, o que você acha, nós estamos completando 8 anos aqui na Câmara de Campinas, qual missão é essa também não me foi falado. Surpresa, né? Então? É uma surpresa, eu prefiro não arriscar. Eu tenho uma missão agora de apoiar o meu companheiro, que vai ficar no meu lugar, inclusive eu vim para o lugar dele. Sim. Ele está vindo para o meu lugar agora, e 2025 é que vamos saber se continuamos em Campinas ou se vamos para outro local.
Mas para onde for é aquela situação. Nós somos cumpridores de tarefas e vamos procurar fazer da melhor maneira possível. Muito obrigada pela sua participação, vereador. Eu que agradeço a todos aqui do podcast e é sempre importante espaço como esse para a gente poder conversar com o nosso pessoal. Tá certo, então, olha, a gente fica por aqui, lembrando que você acompanha todas as entrevistas que fazemos aqui no Na Casa do Povo, lá no youtube.com/TV Câmara Campinas. Você, inclusive, está convidado a assistir nossa primeira entrevista com o vereador Fernando Mendes, que falou um pouquinho da sua trajetória pessoal, a sua experiência. Gente, é demais a maneira como ele aprendeu a falar o hebraico. Olha, dicas que você pode levar para a vida. A gente fica por aqui. Até um próximo Na Casa do Povo.